Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar com pessoas que são desprezadas pela família, com pessoas com deficiência, com pessoas doentes, com pessoas que não tem ninguém nessa terra a não ser ela e Deus. É com você que eu quero falar. Muitas vezes a gente entra num caminho, porque a gente vem numa rotina, a gente vem num dia a dia, que você nunca pode imaginar que lá na frente pode ser um beco sem saída, pode ser uma armadilha, pode ser um abismo. A gente não sabe o que vai encontrar lá na frente. Principalmente se você tem pai, mãe, irmãos, sobrinhos, filhos, netos, tarará, 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 tarará. Ou seja, você tem uma vida comum. Comum. Eu também tive uma vida comum. Eu tinha pai, eu tinha mãe, né? Aquela coisa. Eu podia estar roubando, podia, né? Então, eu tinha pai, eu tinha mãe, eu tinha 2 irmãos, eu tinha sobrinhos, eu só não tinha filhos, mas eu tinha namorado, ex, né? Então eu quero falar para você o seguinte: muitos profissionais da época que o meu irmão era vivo, minha mãe, meu pai, né? E a família, ela acaba tirando um pouco o alicerce e ela vai para um lado da sociedade que a sociedade não aceita. É uma família que houve uma às vezes eu enrosco Ave Maria cheia de graça. O alicerce caiu. Se é que você está me entendendo. Destituiu. Ela destituiu, caiu. Entende? Ela saiu do patamar normal da sociedade. Houve um problema social, emocional, físico, doente, que essa família deteriorou. Essa é a palavra. Deteriorou. E aí, quando uma família deteriora, vem os acusadores. Vem os acusadores. Vem o que não faz muita parte do dia a dia, né? Não faz muita parte. E que acusa aquela família. Aí vem os vizinhos, acusa aquela família, vem a sociedade, acusa aquela família, e aquela família tem que ir para uma assistente social, e aí a assistente social quer resolver uma coisa que foge da mão dela. Porque a família, ela tem costume, ela tem raiz, ela tem uma rotina, elas se entendem e não se entendem. Então, a assistente social, muitas vezes, ela vai tentar achar o fio da meada para tentar ajudar aquela família. Como também ela vai mandar para um profissional terapêutico. Aí vai quem é o problema, e que muitas vezes não é o problema, e vai a família. Porque a família não quer aceitar o problema, e o problema não quer aceitar a família, e a sociedade não quer aceitar o problema, e o problema não quer aceitar a sociedade, e aí vai na assistente social que quer entender, e fica essa pesquisa. Entende? Ou você quer que eu desenhe? Então, é uma coisa que um profissional, às vezes, da terapia, hoje é moda,
fala para essa pessoa: você tem que cuidar de você. A que tem problema tem que ser cuidado diferente de você. Só que estão no mesmo caminho, no mesmo teto. Não tem como. Não tem como, gente. Não existe isso. Ou seja, a família, que não é o problema, entre aspas, vai fazer a longo prazo uma terapia. O que se diz problema da família, vai fazer um longo tratamento a longo prazo, porque não tem, gente, como resolver isso. Não tem, tá? São uma família deteriorada que vai ter... Se é uma coisa momentânea, eu concordo. Uma coisa momentânea. Mas quando se trata de uma dependência, aí o negócio pega mais embaixo. Pode ser dependência de droga, de álcool, pode ser dependência de doença, pode ser dependência por uma deficiência. E a moda é: não ajuda o lascado. Igreja fala isso. Igreja... Não, mas não é o lascado deficiente. Não é o lascado doente. É porque vocês não dão nome aos boi. E me ferraram muito. Eu fui muito ferrada por causa dessa palhaçada. De profissionais de terapia querendo até fazer a minha cabeça em relação a um familiar. E aí eu ia em igreja: não ajuda o lascado. Você tem que ver a tua vida, a tua família. Qual é a família dessa pessoa? O marido, que às vezes nem filho tem. Ou o marido e o filho. E quem é sozinho? E quem é doente? Eu conheço muitas pessoas com deficiência que a família largou sozinho. Ah, mas porque também ele é ruim. Ele é ruim? Você gostaria de estar numa cama no lugar dele? Para cobrar dele paciência, bondade. Você gostaria de estar no lugar dele? Eu gostaria de saber se você gostaria. Porque é muito fácil. Gente, eu faço missões. Eu cansei de visitar hospital, eu cansei de visitar instituições que abriga pessoa idosa. Eu cansei de ir na casa de pessoas. Eu tive uma ONG de apoio à pessoa com deficiência. Eu conheço a realidade. Eu conheço. E eu acabei ainda sendo vítima disso. Quando eu perdi pai, mãe, irmão e irmã. Que eu fiquei sozinha. Eu acabei sendo vítima. Que muita gente sabe da minha história. Eu podia ter filhos. Eu podia ter marido. Mas nunca por causa disso eu ser abandonado. Porque o fato de eu ter um marido, o fato de eu ter um filho, não justifica de tio, primo, sobrinhos e bibibi, bobobó, te abandonar. E aqui eu não estou falando que meus primos, metade sim, metade não. Tios, metade sim, metade não. Não posso falar o mesmo do resto da família. Entendeu? Então não é porque ela sabe se virar sozinha. E aqui eu não estou reclamando do meu passado, meu porquê não existe mais. Essa gente, para mim, morreu com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com a minha irmã. Graças a Deus, eu não tenho sobrinhos. Para mim, tá morto e enterrado. Como me enterraram viva, mas eu ressuscitei.
E hoje eu tenho a minha vida. Então eu quero falar para você que se te enterraram vivo, eu tô aqui para te estender a mão. Porque quem enterrou você está mais morto do que você. Não se iluda, não se iluda. Pessoas que te desprezam, pessoas ingratas, pessoas que te abandonam, pessoas que te enterram viva, pessoas que não estão nem aí com você em hospital, ou que não estão nem aí quando você está doente, pessoas que não te faz um amparo, um abraço, um passeio, não faz um almoço com você, um café da manhã, essas pessoas estão mortas. Vivo está você. Vivo está você. Esquece essa gente. Esquece. Porque essa gente tem uma lavagem cerebral do mundo. Não é do Senhor. Porque quem é do Senhor não age assim. Não age. Então, presta atenção de quem é de Deus, como eu fiz. Muita gente de Deus apareceu na minha vida. Eu formei uma nova família. Eu formei um novo caminho. Eu formei a minha vida, a minha alegria, a minha paz. Eu renasci. Eu já tinha renascido em Cristo e eu renasci das cinzas. Porque as pessoas querem matar a gente viva. Só que ninguém mata quem é de Deus. Ninguém mata, gente. Você pode estar numa cama sozinho. Você pode estar aí, ninguém vem me visitar. Eu passo mal sozinho. E a turma nunca pode. E as igrejas pregando, não ajuda o lascado. Não ajuda o lascado. Vocês vão pro inferno, gente. Vocês vão pro inferno. Vocês param com esse dialeto, não ajuda o lascado. Vocês tomam cuidado com essa brincadeira. De líderes religiosos, não ajuda o lascado. Cuidado com a brincadeira de profissionais de terapia falando para você cuidar só de você. Você tem que olhar a sua vida. Você tem que olhar para você. Cuidado. Porque isso é anticristo. Isso é antibíblia. Porque Jesus, ele veio para os viúvos, para os doentes, para o pecador. Então tem coisa errada aí. Você não está servindo a Deus. Você não está no caminho de Cristo. Você não está em Cristo. Cuidado com o modernismo. O teu próximo é o que o Senhor manda amar. Ah, mas é uma pessoa difícil. É uma pessoa que só xinga. É o teu próximo. Olha que engraçado. É o teu próximo. A tua família, o Senhor fala, deixará o pai e a mãe para viver a sua vida. O fato de deixar seu pai e sua mãe não significa virar as costas para a descendência. Porque o Senhor Jesus, ele teve uma descendência. Ele teve uma descendência até chegar nele. E essa descendência, muitas vezes, foi uma pessoa problemática. Então, você toma cuidado. O que você faz para tio. O que você faz para neto. O que você faz para sogra, para sogro. Você toma cuidado o que você faz. Para mãe, para pai. Até para sobrinho. Em nome de um homem, que é seu marido. Em nome de uma mulher, que é sua esposa. Em nome de um filho seu. E você abandona a família inteira. Você não sabe o dia da manhã. Você não sabe o dia da manhã. Quem sabe o dia da manhã é Deus. Então, se eu fosse você, eu vivia para honrar
honrar a tua descendência. Porque você não veio do seu marido. Você veio da sua mãe, que teve mãe, que teve mãe, que teve mãe. Você veio do seu pai, que teve pai, que teve pai, que teve pai, que teve pai. Você não veio da tua mulher. Então, honre a sua descendência. Honre. Você, se você não casou, você vê se essa pessoa honra a sua família. Porque eu aprendi a honrar a minha família. Eu aprendi. Entre erros e acertos. E parece que alguns da minha família não entendeu. E vai pagar o preço, eles vão pagar o preço. Isso não é maldição, não é nada. E nem lei do retorno. Não tem nada de lei do retorno aí. É questão bíblica. Você presta atenção. Presta atenção, gente. Presta atenção. Existem pessoas com deficiência clamando, sofrendo. E pessoas, então, porque eu tenho minha família. Ah, então quer dizer que quem está clamando, está chorando, está sofrendo não é da tua família. É da tua família. É da tua família, sim. E você vira as costas. E você não tem tempo. Não é que você não tem tempo, não é prioridade. Não tem nem amor, que não tem amor, mas tenha temor. Você entende o que é isso? Tenha temor a Deus. Entendeu? Não pense que o lascado não vai dar volta por cima. Não pensa que o lascado, aí não. Vamos voltar ainda do lascado, vai dar volta por cima, aí você se aproxima dele. Aí não se aproxima não, cria vergonha na tua cara. Aí ele não precisa mais de você não. Graças a Deus, eu pude ver quem era quem, depois que eu perdi mãe e pai. Então você enxergue. Eu estou fazendo essa live para você enxergar. Ah, mas eu vou enxergar, eu faço o quê? Priorize quem está com você. Não tem ninguém comigo, mas o Senhor vai mandar. O Senhor manda. O Senhor manda pessoas. O Senhor manda recado. O Senhor manda palavra. Teve uma vez que eu não estava nada bem. Eu estava numa luta física, emocional, mental, espiritual. Eu estava mal mesmo. No começo, por causa do luto, depressão, pessoas ingratas, me jogaram ao vento. Eu tenho dó dessa gente, gente. Se você deixa ao vento pessoas que podem se virar sozinha, mas eu tenho uma limitação. Eu precisava da minha família. Não precisava muito na questão de moradia, mas era minha família, era o que me restou. Eu podia ter filhos, eu podia ter marido, mas eu tinha família que morou na minha casa. E eu vou dar esse depoimento sempre, até que eu vá abaixo dos 7 palmos da terra. Foram pessoas ingratas, pessoas sem Deus, e batendo no peito que vai para a igreja. Não tem Deus, gente. Gente assim não se iluda com gente que vai para a igreja, não se iluda. Hoje eu estou muito bem, mas muito bem. E você vai ficar bem também, porque eu tive discernimento de tudo que Deus falava para mim.
E teve uma vez, continuando que eu estava mal, eu acho que era Copa, uma coisa assim. O Neymar estava lá. E Deus usou esse homem para falar comigo que estava mal. Pela televisão. Olha que coisa interessante. O Neymar iria chutar para gol. E o goleiro estava lá, para lá e para cá, esperando o Neymar chutar. Aí vinha um ou dois adversários e falava no ouvido dele, e falava no ouvido dele. E o Neymar, ele não deu ouvido àquelas palavras. Ele ficou focado como ele ia chutar para a bola entrar no gol. E Deus falou comigo. Deus falou comigo. Você está vendo? Ele, quanto adversário está querendo distrair a mente dele para que ele não venha chutar e ter gol, atrapalhar a vitória dele. Você está vendo quanto era no ouvido mesmo. E o Neymar chutou e fez gol. Sabe por quê? Porque ele não deu ouvido. Ele não deu ouvido. E o Senhor falou para mim, não dê ouvido a adversário querendo te destruir. Foco, 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 gente. Não dê ouvido. Não deixe entrar sentimento. Se o Neymar tivesse deixado aquelas vozes entrar, perturbar a mente dele, ou o sentimento dele virar raiva, ele não tinha feito gol, gente, porque ele estava com raiva. Ele não deixou o sentimento falar alto. Ele não deixou a voz do inimigo entrar na mente dele, porque ele estava com foco. Você entende o que eu estou falando? Entenda o que eu estou falando. E foi isso que Deus fez comigo. O Senhor abriu os meus olhos. O Senhor abriu os meus ouvidos, os meus sentimentos, a minha mente, para ouvir, ver e sentir e mentalizar o foco que Deus tinha para mim. E toda essa gente caiu. Tudo aquilo que perturbava eu caiu. E é assim que você tem que agir. Por isso eu tenho certeza absoluta que tudo que quis me derrubar, quando eu me levantei, caiu sobre toda essa gente. Não vai cair em vão por terra, vai cair nessa gente. É nessa gente que vai cair. Porque Deus toma dor da gente, viu? Pensa você não. Principalmente por gente ingrata. Pode ser marido, pode ser quem for, gente. Pode ser filho. O Senhor toma a nossa dor. E a gente não está abandonado. Eu não fiquei abandonada. Eu tive amigos. Eu tive vizinhos. Eu tive pessoas de Cristo. Não pessoas de igreja. Eu tive pessoas de Cristo. Eu tive a minha espiritualidade. Eu tive meus dons. Eu já falei que eu não conseguia nem comer por depressão. Eu não tomava banho, eu não tinha quem me ajudasse. E quem morou na minha casa estava pisando em mim ainda. Estava pisando em mim. Qual é a frase dessa gente? É uma pessoa difícil. É uma pessoa difícil ou é uma pessoa em luto, em depressão? Será que quando você não tinha depressão, você era difícil? Você não era difícil porque estava todo mundo lá, né? Quando você caiu doente, você virou difícil porque daí ninguém ia lá, né?
Porque é difícil, você é uma pessoa... Falaram que minha mãe era difícil. Tiveram coragem. Minha mãe que limpou a bunda dessa gente. Falaram, a avó é difícil, hein? A avó tá difícil. Né, gente? Então deixa essa gente que o diabo toma conta, viu? Não se iluda. Procure gente de Cristo, não gente de igreja. Porque toda essa gente que tá falando pra você, pica cartão em igreja, viu? Pica cartão em igreja. Você é deficiente, pessoa doente, pessoa idosa, o Senhor é contigo. O Espírito de Deus é contigo. Pessoa de Cristo é contigo. Não de igreja, pessoa de Cristo é com você. Peça discernimento. Que você não é sozinho, não vai ficar sozinho e vai passar por essa. Eu tô te falando porque eu passei e eu sobrevivi. Tá? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida e te dê a paz que você merece. Você merece. Um beijo no teu coração. O ano só tá começando.